Even if I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Mesmo que eu caminhe sobre o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É só nisso que eu pensava, naquele fatídico dia de 11 de setembro de 2001. Eu tinha acabado de chegar em Nova York para começar os meus estudos na Pace University. No dia 4 de setembro, no dia 11 de setembro, aconteceu o atentado. Onde é que você estava nesse dia e o que você estava fazendo? Eu vou te falar o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma bandeja. Eu estava treinando e quando eu caí no chão, eu senti um tremor. E um tempo depois, o meu técnico chamou a gente, né, para ver uma coisa. Ele foi na TV e ele ficou assistindo durante algum tempo e chamou a gente e falou em inglês: A plane just hijacked the Twin Towers. E eu não sabia o que era hijacked. Eu simplesmente estava ali, tinha acabado de chegar, o meu inglês ainda não era lá essas coisas, porque todo mundo que estuda inglês no Brasil pensa que sabe inglês, mas não sabe. Principalmente quando você vai para Nova York, porque existe toda uma cultura, existem gírias, existem hábitos e piadas que uma pessoa no Brasil nunca vai entender nada. E eu estava lá, tentando o meu máximo, e demorou um pouquinho, né, para eu entender que um avião tinha batido, porque o meu técnico ficou muito nervoso, o Coach Dixon. E o Coach Hodder, né, que foi a pessoa que me deu a oportunidade de realizar o meu sonho, também não estava acreditando. E aí a gente se reuniu, a gente começou a ver a TV e depois a gente foi para o office, porque você tem que entender uma coisa: a Pace University fica do lado da Brooklyn Bridge, da ponte do Brooklyn, tá? Aquela ponte maravilhosa que todo mundo tira foto, fica aqui. E aí 2 quarteirões na diagonal você tem o Ground Zero, que é onde ficava o World Trade Center, as Torres Gêmeas. E aquela estrutura, gente, assim, eu nunca vi nada parecido. Era o maior símbolo, ou um dos maiores símbolos americanos, da força americana, do povo americano. As Torres Gêmeas. Embaixo, para você ver como é que a coisa era grande, embaixo você tinha o subsolo do metrô, porque todo mundo que chegava até a cidade, ou pelo menos grande parte das pessoas, vinham até aquele centro. Toda aquela região ali, região de Wall Street, né, do Pier 17, é uma região assim de grande poder econômico. A Pace é reconhecida como uma das 50 maiores universidades quando se fala de negócios, de business. E aquela região ali sempre foi muito viva. Então, era muito próximo, gente. É muito próximo. E o tamanho daquilo é descomunal. Embaixo tinha o metrô, depois tinha um shopping e depois que começavam os prédios, né? Que começavam os andares. Então eu fiquei assim, em estado de choque, literalmente. O meu amigo Daniel Campos, o Caçamba, grande amigo que me ajudou, e eu, como eu falei nos outros vídeos, eu tive muita ajuda, gente, muita ajuda, graças a Deus. Eu me apoiei em ombro de gigantes. Então
eu comecei a rir. Sabe o que é rir? Assim, eu falei, não, tem alguma câmera aqui, cara. Não pode ser. E a gente via as imagens, cara, e assim, eu não sei nem como te explicar, porque só quem estava ali é que realmente podia dizer, assim, cara, eu pensei que eu ia morrer, cara. Pensei que aquele dia ali eu falei, pô, é agora. Os caras estão invadindo aqui, entendeu? A gente vai ser bombardeado, a gente está aqui do lado e todo mundo ficou nervoso. Os meus companheiros de time se abraçando, dizendo I love you, man, we're gonna die, you know, eu te amo, cara, a gente vai morrer, mas você tem que saber que eu te amo. E todo mundo se abraçava, cara, e os meus companheiros de time choravam, cara, e choravam e falavam, cara, é agora, meu irmão. E aí um filme passou na minha cabeça, de tudo que eu tinha vivido até ali, de tudo que eu tinha passado, o meu esforço, pô, saindo de Nova Iguaçu, pegando aquele Evanil lotado, entendeu? Terminando o jogo, meia-noite, e eu ter que ir para a Central do Brasil para pegar o ônibus de volta, chegando em casa às 2h30 da manhã, entendeu? Tudo deserto, atravessando passarela ali no K11. Cara, passou um filme, cara, e eu entrei em estado de choque. Eu comecei a rir e falei, não é possível. Eu não vou morrer aqui, eu não vou morrer hoje. E o Daniel brigava comigo, falava, cara, para de fazer isso, cara. E eu falava, eu não consigo, eu estou em choque. Eu não consigo, cara, eu não vou morrer aqui. Eu não saí de Nova Iguaçu para morrer em Nova York, né, irmão? Eu não vou morrer. E aí veio uma certeza muito grande, veio uma calma. Não sei se foi um anjo, não sei o que foi, meu irmão, porque, assim, me veio uma calma. Falei, peraí. E aí todo mundo trocou de roupa, a gente ficou ali concentrado e eu tinha que ir para a cafeteria, porque eu estava com fome, né? Falei assim, não, esse negócio aqui está acontecendo, eu estou num país que eu não conheço, né? Eu não vou para lugar nenhum. E eu sentei na cafeteria e pedi uma salada de fruta. Eu lembro como se fosse hoje. Eu comendo a minha saladinha de fruta e as pessoas começaram a vir, né? Porque já tinha gente que estava em aula e assim não estava cheio aquele prédio. Você tem que entender. Lá na Pace tem um bloco que é onde ficam as salas e tem o Marias Tower, que é uma torre de 16 andares, 17, aonde ficavam os estudantes, né? E eu morava no 15º andar. E dava para ver muito bem, eu lembro nessa primeira semana, eu estudando demais, assim, porque eu tava com gana, gente, eu tava com, sabe, com tesão, assim, cara, isso aqui vai dar certo, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer. E a minha primeira aula na universidade americana foi uma aula de história russa, meu irmão, de 3 horas. E o meu inglês porra, não era tão bom assim, cara. E eu só fui entender que eu tinha que fazer um trabalho lá pro meio do período, porque o professor avisou no primeiro dia de aula, só que eu saí com dor de cabeça, porque eu estava tão focado ali, eu estava querendo tanto e estava anotando as coisas, só que eu não tinha entendido que era para fazer um outline, entendeu? Era para fazer uma essay, era para fazer um paper, tá? Eu não entendi o que era aquilo, cara. Cara, assim, é cômico. E eu estudava naquela primeira semana, da minha janela, cara, dava para ver o sol se pondo. Gente, e o sol se punha entre as torres, bem aqui, ó.
ele vinha descendo assim, cara, que espetáculo. Eu ficava olhando aquilo e eu tinha que me beliscar, cara, porque eu estava numa universidade americana, eu tinha ganhado uma bolsa de estudos completa, né? Eu tinha moradia, eu tinha comida, eu estava ali com $750, tá? Que duraram um ano inteiro. Olha isso. Eu vivi no bar com $750 durante um ano. Só depois do meu primeiro ano, no finalzinho assim, que eu tive meu primeiro emprego. E qual era o meu primeiro emprego lá em Nova York? Lanterninha de teatro, usher. Eu recebia as pessoas e pegava aqueles bilhetes e falava assim, ó, nas peças de teatro que tinham lá, você vai sentar aqui, você ali e tal, tal, tal. Mas isso já no final, quando o dinheiro já estava acabando. Porque eu não tinha que gastar com nada. Eu tinha comida, né? Eu tinha um meal plan, que é um plano de alimentação, tipo um ticket de refeição. E eu engordei assim, uns 15 quilos, porque você imagina, né? Cheeseburger, hambúrguer, batata frita. Eles não têm alimentação que nem a nossa. E no primeiro ano, quando eu voltei, cara, eu tava muito gordo. Eu tava branco e tava gordo. Porque tinha uns shakes que todo mundo tomava. Entendeu? Todo dia tinha shake. Porque certas pessoas perdiam peso muito fácil. Só que eu sempre fui grande e eu não, entendeu? Eu não, assim, o meu metabolismo não funcionava da mesma maneira que os outros. Daí a importância de você buscar um nutricionista, uma dieta que seja para você. Então, todo mundo tomava shake, eu tomava shake também. E eu ficava triste, gente. Eu ficava com saudade do Brasil, cara. Eu tinha deixado a minha namorada e eu ficava com saudade do Brasil. E eu tinha um cartão que custava $5, que eu pegava e ligava para as pessoas. Mas eu vou te confessar, porra, à noite, cara, eu ficava com fome. E aí eu descia o prédio de madrugada às vezes e ia comprar um sorvete. Cara, era sorvete com Doritos. Então eu vivi toda essa cultura americana, né? Engordei. Mas voltando, né? Aquele dia eu subi para a cafeteria e todo mundo vinha correndo, né? E gente, eu tinha que me beliscar porque parecia filme. We're gonna die, run, 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 run. Corra, 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 a gente vai morrer. A gente vai morrer. Só que como eu tô te falando aqui, eu estava em estado de choque. E ao mesmo tempo eu fiquei muito calmo. Tipo assim, zen. O que eu pensei? Eu falei assim, cara, eu não vou sair correndo. Eu vou sair correndo para onde? As minhas coisas estão aqui, entendeu? O meu time está aqui. Eu tenho que ficar parado e esperar alguém me direcionar. Não, por isso vem um guarda e me pega pelo braço e me puxa. Go, 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 go. Gente, e aí eu olho pela janela. Quando eu olho pela janela, eu vejo uma fumaça, cara. Uma fumaça assim. Ela vinha por entre os prédios, porque da cafeteria são várias janelas e dá para você ver assim os prédios, as ruas, uma parte. Cara, eu vi aquela fumaça toda porque quando aconteceu a explosão veio abaixo. Então
toda aquela fumaça veio buscando espaço entre as ruas. Aquela fumaça tinha cimento, aquela fumaça tinha poeira, tinha, né? Até a minha amiga Adriana fala que ela encontrou e guarda até hoje vários documentos, vários papéis, né? E que foi muito difícil ela ver as pessoas pulando da torre, cara, porque estava pegando fogo e elas iam morrer. Então muitas pessoas se jogaram das torres. Cara, quando eu vi aquela fumaça e o policial estava tentando me puxar, eu parei. E como eu sou muito grande, o policial não conseguiu me tirar do lugar, porque eu parei. E eu fiquei olhando e eu só pensava assim: Deus, me protege. Me protege porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Gente, e aquilo foi um show. Aquela fumaça, ela veio vindo, veio vindo, veio vindo. Cara, foi me dando uma agonia, foi me dando, sabe, ao mesmo tempo que eu sentia agonia, eu sentia paz. Eu ia lá em cima, eu flutuava, e eu tinha fé e eu falei, pô, será que vai ser agora? Eu falei, não, não pode ser agora. E aquilo dentro de mim, assim, foi... Eu falei, cara, me ajuda. Não sei se você já passou por um momento assim, e aí a fumaça veio e começou a bater no vidro da cafeteria. E eu pensei assim, cara, ferrou. Vai vir forte e vai quebrar isso, entendeu? E vai entrar aqui dentro, cara, vai me pegar. Cara, foi barra, meu irmão, foi muita barra, foi muita barra. Falando assim, você não tem, assim, noção do que realmente foi viver o 11 de setembro. As pessoas queriam sair da universidade, só que elas não conseguiam respirar. Porque aquela fumaça toda, aí saía todo mundo normal, daqui a pouco voltava todo mundo branco. Todo mundo cinza. Foi assim, um momento incrível, cara, que eu olhei pela janela e falei, porra, agora não tem jeito. Vai todo mundo morrer aqui. E aí, cara, a gente tinha que dormir no prédio. A gente ouviu uma cogitação de trazer os corpos das pessoas para serem colocados na nossa quadra, porque a quadra fica no terceiro subsolo. Aí você tem o andar térreo, você tem o bloco que tem as aulas, onde tem as salas, e você tem o prédio dos estudantes, que é o Marias Tower. Agora você imagina. E ninguém sabia o que fazer, por quê? Lá no World Trade Center ficava a torre da Verizon. A Verizon é a empresa tipo uma Vivo, entendeu? Aqui nossa. E aí não tinha telefone. A gente estava incomunicável, era só pela internet que a gente via uma coisa. Então você imagina a internet em 2001, né? E passava pela TV e a gente ficava ali. E aí a gente teve que dormir lá no Marias Tower para que no outro dia a gente pudesse evacuar a cidade. E a gente foi para o campus de Briarcliff, porque no norte do estado, a Pace tem mais dois campos, de Briarcliff e de Pleasantville. Então a gente foi para esse campus.
E assim, eu estava tão atordoado que falaram pra gente, olha, isso foi no outro dia de manhã. Cara, eu estava esgotado porque a minha cabeça não parava. Eu ficava imaginando, eu ficava pensando, pô, cara, mas eu quero ter filho ainda. Pô, mas eu quero casar, pô, mas eu quero, sabe? Questionamentos atrás de questionamentos e dificuldade e todo mundo chorando e todo mundo pensando junto e a galera ficou num loungezinho assim, conversando até de madrugada. Cara, foi terrível, assim, foi terrível. E no outro dia falaram pra gente, ó, vocês têm que descer. A gente não podia descer de elevador, a gente teve que descer com uma bolsa 15 andares, entendeu? Então, cara, foi assim. E eu lembro de tudo como se fosse hoje, né? E aí a gente evacuou a cidade, porque a cidade ficou fechada, Nova York ficou fechado, ninguém entrava, ninguém saía, porra, helicóptero para todo lado, entendeu? E à noite, como é que dorme? Eu falei assim, não, não posso dormir, porra. E se... Aí a gente já sabia que tinha sido nas Torres Gêmeas, que tinha sido num prédio do lado, né? Que tinha acontecido lá no Pentágono também. E aí? Como é que você vai dormir? Eu pensava assim, cara, se eu dormir, pô, esse troço aqui vai pegar fogo, eu vou estar dormindo e vou morrer aqui. Como é que dorme? Não dorme, né? Aí a gente pegou esse ônibus e foi para Briarcliff, mas eu tava tão assim fora que eu nem levei meu tênis de basquete. Só falaram assim, olha só, vocês têm que pegar uma bolsa só. Não é para trazer mala, você vai trazer uma bolsa porque a gente vai evacuar. Só que, cara, você não sabia se você ia voltar, como é que ia ser, ninguém sabia de nada, porque tinha acabado de acontecer. A gente sabia que a gente tinha que sair. Então eu peguei meu passaporte, né? Esqueci meu tênis de basquete, não sei como, né? Peguei algumas roupas e a gente chegou em Briarcliff. E lá nós ficamos num estúdio que fica do lado da sala de musculação. Então eu acordava olhando para um bench press e dormia olhando para o bench press, né? E a gente ia assim pro shopping, traziam escova de dente pra gente, sabonete, shampoo, porque o que que a gente ia fazer? Então a gente ficou lá durante o tempo e a gente... Aí o técnico falou, cara, nós vamos ter que treinar. A gente não pode parar de treinar. Cara, como é que treina? E eu sinto muito orgulho, mas muito orgulho de mim e do meu time. Porque aquele ano, cara, foi o nosso melhor ano. E o meu companheiro de quarto, agora eu não lembro se era Carl ou era Mike. Eu acho que era Carl o nome dele. Desistiu por tudo isso que aconteceu, porque a mãe dele também estava com câncer. Então, depois quando eu voltei, eu fiquei no quarto sozinho. E, cara, nós éramos em 7. Os outros times, quando iam jogar contra a gente, eles perguntavam assim, ué, cadê o resto do time? Mas a gente conquistou o maior recorde até então da nossa universidade naquele ano, com todas essas dificuldades. E por que eu estou falando isso para você? Porque as dificuldades, os desafios vão nos moldar. E se a gente foge do desafio, e se a gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer, o desafio vai persistir. E você vai continuar na dificuldade. Então, a única maneira que eu, né,
encontrei de viver ali sob aquelas condições psicológicas de medo, de temor, de pô, será que vão invadir? Será que vai ter uma guerra mundial? Né? A única maneira foi enfrentar. E eu tive a grande sorte, né? Porque eu estava com o Daniel, tinha a Yara, né? A Adriana, a Amanda. Então a gente formou um grupinho de brasileiros, né? Então o nosso quarto lá, o quarto delas na verdade, né? De Briarcliff sempre tinha um samba, sempre tinha um Djavan, sempre tinha alguma coisa que trouxesse, né, essa alegria pra gente. E esse período foi muito interessante, assim, porque a gente treinava e eu lembro que eu machuquei o dedão porque eu não estava com meu tênis de basquete, obviamente, e, e tudo era novo, tudo já era novo. Eu estava esperando ir para, né, treinar lá na cidade, em Manhattan, e aí tudo... E você tem que se adaptar. Não adianta se segurar ao que você acha que tem que ser. A gente só precisa se adaptar. E é claro que foi muito difícil. Uma das únicas coisas boas, assim, a gente teve todo o acompanhamento da Pace. Eles deram suporte, eles, né? A gente tinha lá lençol, tudo, porque a gente evacuou a cidade, tipo assim, meu irmão, pega tuas coisas e vaza. Eu só peguei o meu passaporte, porque eu falei, pô, se der algum problema aqui, eu tenho que ter o passaporte. Peguei o meu passaporte, minha carteira, o dinheiro, entendeu? Algumas roupas, roupa de treino e fui. E aí a gente teve que se adaptar lá. Uma coisa boa foi que a Pace liberou o telefone para chamadas internacionais ilimitadas. Cara, eu dei um prejuízo ali, meu irmão, porque eu peguei meu caderninho. Tu já teve esse caderninho de telefone, né? Eu peguei meu caderninho de telefone e falei, dizer, porra, é agora. Eu ligava para todo mundo. E assim, cara, os meus pais piraram, porque você imagina, o que eles pensaram? Volta. Tô comprando a passagem agora, meu irmão. Você vai voltar. Mas não podia, ninguém podia sair dos Estados Unidos, foi tudo cancelado, bloqueado, ninguém entra, ninguém sai. Até a gente averiguar isso aqui. E eu também não ia, porque eu falei, porra, eu lutei tanto para chegar até aqui, cara. Olha o que eu lutei, olha o quanto que eu sacrifiquei para estar aqui. Agora eu vou sair fora? Mas não vou, não adianta. Não adianta que eu não vou. E aí eu liguei para vários amigos, né? E aí dei a notícia, falei que eu estava bem, estava tudo bem, né? E a vida foi se encaminhando. Aí a gente voltou, né? A gente ficou um período lá e eu percebi assim muita raiva dos americanos, porque também não é para menos, né? Você ataca um símbolo, né, americano, e lá eles são muito sérios quanto a isso. Muitos alunos, tá? Muitos alunos deixaram a universidade e se alistaram no exército. O cara sair de uma vida universitária para ir para a guerra, e muitos morreram também, né? Muitos morreram da Pace. Então a gente assistia ao noticiário, gente, foi assim, foi uma montanha russa. E a gente voltou para Manhattan e a gente continuou o treinamento. Houveram dúvidas se teria o campeonato da NCAA ou não, mas teve e foi muito bom assim
estar ali com aquelas pessoas, né? Porque eu acredito muito na força do grupo. Se você está num grupo bom, se você está alinhado com pessoas que são, né? Pessoas que têm a cabeça aberta, pessoas que têm fé, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que, sabe? Porque hoje é praticamente sabe? É muito difícil hoje você falar de fé, você falar de Deus. Porque as pessoas te julgam, né? E elas querem te criticar e querem te botar no mesmo balaio de gato onde botam outras pessoas. Então eu aprendi desde muito cedo a não generalizar. A gente não pode generalizar, né? Mas falar de Deus é muito importante para mim. Eu faço questão de falar de Deus para você nessa nossa série e falar que é só com a fé. É só na fé que a gente consegue realizar aquilo que a gente veio aqui realizar. E tenho muito orgulho, né? E muita gratidão aos meus pais, aos meus amigos, aos meus teammates, aos meus amigos, né, que eu conheci lá, porque eu vi a morte pela janela. E eu falei, quando chegar aqui vai morrer todo mundo. Entendeu? A gente está sendo atacado aqui. Os caras já, entendeu? Já explodiram o Pentágono. Gente, olha isso, o Pentágono, cara, as Torres Gêmeas. Pô, o que vai acontecer agora? Entendeu? Aí, exército na rua. Foi realmente assim bem traumático. Mas eu consegui, né, junto com os meus amigos, superar isso tudo. Me formei, né? Esse aqui é o meu yearbook. Vou ver se eu acho uma foto minha aqui, cara. Não é mole não. Não é mole não, gente. Como é que eu vou achar uma foto minha aqui? Será que vai ter foto minha aqui? E lá na Pace a gente conhece, né? Pessoas do mundo inteiro, cara. Vê se eu acho uma foto aqui, nossa. Agora eu vou ter que achar. Vou ver se eu me acho aqui.